E no programa de hoje aqui, para atualizar você que sempre acompanha com a gente, para falar a respeito dos rumos que tem tomado aqui na nossa cidade, nós teremos ainda no programa de hoje aqui a entrevista então com o presidente do sindicato patronal aqui da nossa cidade, falar da situação das empresas aqui, principalmente as empresas aqui do comércio central da nossa cidade, que são as mais atingidas nesse momento com esta pandemia. Também teremos durante o programa a entrada do vereador Dudu Franco, ele que vai conversar com a gente a respeito das medidas que estão sendo tomadas no nosso município, mas já iniciamos aqui com o nosso quadro, então, que começou agora durante esse tempo da pandemia e que é um quadro que tem trazido aí algumas pessoas, personalidades aqui da nossa cidade, alguns agentes aqui da nossa cidade para conversar a respeito de assuntos relacionados a tudo aquilo que vem acontecendo no Brasil. É o quadro Contraponto aqui para você e hoje no Contraponto nós recebemos a presença do Vitor Oliveira. Boa tarde, Vitor, tudo bom? Convidado que vai debater com a gente. Muito bom estar aqui mais uma vez. E também temos a presença do PH Furlan. PH, boa tarde. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os telespectadores. E que boas expectativas nos guiem a partir desse dia de hoje, né? Muito bem, então já iniciando aqui o nosso contraponto, lembrando que nós temos 3 minutos para a resposta de cada um dos participantes aqui, a mesma pergunta da rodada é feita aos dois, nós vamos sempre alternando aqui a ordem de quem responde primeiro e quem responde depois, então para darmos o segmento, nós vamos iniciando então aqui, eu gostaria de iniciar com o Vitor Oliveira. Vitor, acho que a grande notícia de hoje que circulou aí em todos os jornais, as notícias e tudo, é a respeito da questão do novo protocolo, então, da cloroquina aqui no Brasil, né? Então, foi assinado algo que pelo que parece, o presidente Bolsonaro gostaria já de ter sido realizado já com o ex-ministro Luiz Mandetta, depois com o Nelson Teich, e acabou não conseguindo realizar, e agora com o interino nessa pasta, ele acaba divulgando, então agora foi assinado e foi divulgado aí para os órgãos médicos, mesmo esse novo protocolo da utilização da cloroquina já em casos leves de Covid. Como você avalia isso, Vitor? E também já perguntando para você, né? Esse nome, possivelmente, desse interino, ele continua no ministério, já que ele conseguiu fazer o que o presidente Bolsonaro tinha pedido? Bom, Guto, na verdade, esse relatório, né, é um relatório político, porque ele começa dizendo como não existem evidências científicas, então ele deixa muito a cargo do paciente e do médico. Então, assim, praticamente não tem uma grande novidade, é uma resposta do presidente Bolsonaro à sua ala ali, já que ele tanto divulgou esse remédio aí para as pessoas, ele que deve ser médico, né, provavelmente, mas enfim, vai continuar do mesmo jeito, o médico que entender que a situação é válida para utilizar a cloroquina aí para os pacientes, mesmo em situação de casos leves, vai utilizar. Não tem nenhuma evidência científica de que isso resolve, pelo contrário, tem muitas pesquisas no mundo inteiro dizendo o contrário. Muitos países, inclusive, abandonaram os testes porque não tinham êxito, né, em suas pesquisas, não davam bons resultados, inclusive a Suécia, né, que foi um dos países que o Bolsonaro citou como exemplo no combate ao coronavírus, a Suécia já rapidamente abandonou qualquer pesquisa e proibiu a utilização dela porque os efeitos contrários, né, causados pela cloroquina eram piores do que poderia ser o positivo. Então, mais gente passava mal do que era curada pela cloroquina. Então, na verdade, é só uma questão política. O único tiro que o Bolsonaro deu até o momento foi gravar aquele vídeo lá no começo da crise, embaixo de uma árvore de Haider, dizendo que tinha descoberto a cura da cloroquina, do coronavírus. Esse debate tinha sumido da mídia, enfim, de tudo mais, inclusive ele não vinha mais falando, e agora voltou com tudo porque, enfim, ele não tem mais nada, né? Disse que era uma gripezinha, pouco liga para as mortes. Ontem morreu praticamente 1.200 pessoas e ele fazendo piada na internet, enfim. Então é mais uma questão política do que científica, e é lamentável, e segue a história. Na história, muitos líderes recomendaram muitos remédios que não tinham nenhuma situação para problemas que eles não tinham nenhuma solução. Então é mais uma questão política mesmo, e nada mais do que isso. Infelizmente ainda não temos um remédio que seja, ou que possa abreviar o período que as pessoas fiquem na UTI, ou que seja uma solução para o coronavírus, e eu espero que os cientistas do mundo inteiro aí estejam arduamente trabalhando para que logo saia uma cura ou um remédio que trate dos sintomas e também da
das causas aí do coronavírus, porque, infelizmente, a gente está pagando muito caro por um vírus que se espalhou rapidamente em nossa sociedade, no mundo inteiro, e está causando muito prejuízo para muita gente, sobretudo financeiro. Muito bem, muito obrigado, Vitor. Passando agora aqui para o PH. Então, PH, o que, a seu ver, muda com tudo isso e também os rumos aí do Ministério da Saúde diante desta pandemia com essa nova publicação? Agora, aproveito aqui, já antes de colocar para você responder, PH, agradecer aqui os comentários já do pessoal que está participando aqui com a gente. O Moacir Antônio manda um boa tarde, a Lorena Santos, e o Moacir, ele coloca aqui também a Dona Maria Dalva Queiroz, e o Moacir, ele coloca, por que tiraram esse remédio das farmácias? Também eu gostaria de incluir isso, né, nessa pergunta, se há também apontamentos a respeito disso e o que muda, né, com esse novo protocolo da cloroquina aqui no Brasil. PH Furlan, por favor. Boa tarde a todos. O que muda, na verdade, é que esse remédio não tem efeito colateral muito grande. Se a gente for olhar uma bula de um remédio, a gente nunca vai tomar nenhum, porque na bula sempre ela coloca ali as possibilidades de você morrer e tal, e são possibilidades assim muito, muito poucas realmente. É que ele era vendido sem receita já há mais de 50 anos aí, então a gente vê que há uma necessidade de se usar, e vários médicos têm usado, inclusive o Dr. Wip, que era daqui de São Paulo, né, que era da equipe do Dória, usou, se curou, vários médicos já se curaram, e como o efeito colateral dele é muito baixo, é por isso que o pessoal tem liberado para usar. Então eu acredito que muda um pouco para que as pessoas não façam mais uma política com o remédio. A ideia do cloroquina é mais ou menos assim, o avião está caindo, e de repente você acha alguns paraquedas ali escrito que não foram validados pelo Inmetro. Alguém grita lá do fundo e fala, não, não vai usar esse paraquedas aí porque ele não está validado pelo Inmetro. Só que o avião já está caindo, então realmente a gente tem que começar a ver as coisas que podem ser utilizadas. A gente viu o presidente Trump já está tomando até previamente, nos Estados Unidos tem várias pesquisas, hoje até saiu uma pesquisa da França aqui, eu não consegui deixar a tradução boa dela para poder falar, mas que o uso vai ser bem utilizado. Claro que é de paciente para paciente, mas toda arma que a gente tiver nesse momento, a gente não pode olhar para o lado político dela. E sim, se você está ali perdendo sua vida, qualquer tipo de remédio que vier, ele é interessante. A retirada da farmácia, realmente, eu acho que é uma medida que tem que ser tomada, porque as pessoas estavam tomando, como está tomando o presidente Trump, de forma preventiva. E aí pode causar alguma coisa. Mas nada diferente do que a gente já faz normalmente no Brasil, porque eu, por exemplo, tomo analgésico quase toda semana para enxaqueca. E ele é vendido sem receita, mas se você ler a bula de um analgésico, você vai ver que ali fala que você pode morrer tomando ele, entendeu? Então, claro que você tem que ter os medidos cuidados, mas como a gente está em guerra, toda arma deve ser utilizada. A gente não deve descartar nada e deve aproveitar. Muitos estudos estão sendo coletados. Teve um caso, inclusive, no Brasil, de um médico que, de uma ideologia diferente, ele usou uma medida muito grande nas pessoas, e os pacientes acabaram morrendo. Isso, inclusive, tem que ser investigado, porque ele quis provar que a cloroquina não funciona e acabou matando pessoas. Ela, em pequenas doses colocada, já tem muito estudo colocado. A doutora Nise Yamaguchi, acredito que é a favorita para assumir o Ministério da Saúde, também já deu várias entrevistas falando que o remédio pode ser, sim, talvez não uma cura, mas algo que alivie para uma cura que pode vir. Muito bem, e passando para a nossa segunda rodada aqui de perguntas, né, aqui aproveito, né, que são dois, vamos dizer assim, dois itapetininganos aqui, acredito que na mesma situação, né, são dois comerciantes aqui da nossa cidade, que têm as suas empresas aqui da nossa cidade, geram empregos e tudo, então, diante dessa situação aqui que está acontecendo em todo o estado de São Paulo, né, com as restrições e tudo, então, gostaria de trazer para vocês, primeiro, é que houve uma matéria publicada, então, antes de ontem, no portal da UOL, que fala sobre a rede de churrascarias Fogo de Chão, que ela demitiu 436 funcionários e atribuiu isso aos governos estaduais, o pagamento dos direitos dos ex-empregados, e também aconteceu isso com a pizzaria Parmê, que utilizaram o artigo 486 da CLT, que diz que o governo será responsável pelo pagamento de indenizações se a empresa tiver sido prejudicada por uma ação das autoridades que impossibilite a continuidade da atividade.
Como vocês avaliam essa situação? É um oportunismo dessa empresa atribuir isso ao governo, já que existem sim motivos para o fechamento, ou é algo que os governos estaduais eles têm que ser responsabilizados mesmo? Vamos agora na segunda pergunta com o PH Furlan, por favor. Vamos lá. Então, eu quero colocar hoje aqui que quando eu já vi aqui algumas vezes tudo e eu prego a abertura, a gente não fala de uma abertura estilo 25 de março, que a gente vai encher as lojas de gente, até porque o movimento, a gente sabe, ele vai ser menor quando começar a ocorrer essa abertura gradual. Se fosse hoje, o governador viesse e falasse, não, vamos abrir o comércio, você teria menos pessoas na rua, porque as pessoas estão tomando um distanciamento próprio da sua consciência. Então, o isolamento ele tinha que ser pensado da seguinte maneira, por metro quadrado. Porque você falar que um serviço é essencial ou não é essencial, ele é essencial para quem sobrevive dele. E ninguém pensou dessa maneira. Então, um lugar que tem 100 metros quadrados pode ter lá 10 pessoas lá dentro, 5 colaboradores e 5 clientes. Isso daí é a melhor maneira, porque senão você vai ter problema de manter muita gente fechada por muito tempo. A gente vai completar 78 dias no dia 31 de maio fechados. Isso daí vai quebrar muita gente. E realmente quem está causando isso é o próprio governo que não fez um planejamento. Então as empresas estão corretas em seguir esse artigo, ele está dentro da lei, porque principalmente quem é da área de alimentação, de restaurantes, eles estão sofrendo demais, porque ele depende exatamente do dia a dia, ele depende daquele dinheiro para manter o seu negócio girando. E daí o governo acabou tomando uma medida sem planejamento algum, sem pensar em nada, e colocou essas empresas em risco de falência. Eu acho que a falência deve chegar a 35%, 40% numa cidade como a nossa, de pessoas que tinham sua empresa redondinha, rodando bem, mas devido a esses problemas, foram colocadas de lado e impedidas de trabalhar. Seria muito mais fácil, gente, um isolamento onde a gente pudesse receber pessoas por metro quadrado. Então, vou até dar um exemplo aqui. Imagine que você está fazendo um isolamento completinho, você e sua família, 4 pessoas. De repente, um deles sai para ir ao supermercado. Ele chega lá no supermercado, pega lá uma lata de massa de tomate e daí não gostou do preço, devolve lá na prateleira. Mas essa lata já continha o vírus, que outra pessoa pode ter pego. Ele volta para casa e leva o vírus para casa. Um exemplo muito básico disso aí é a família da Cláudia Raia. 6 pessoas e estavam confinados já há quase 60 dias. A menina dela desceu pelo elevador para buscar uma pizza e agora todos testaram positivos confinados dentro de casa. Então você vê que a medida é totalmente errada, porque o vírus ele já está espalhado. O vírus já está aí. Então é muito mais fácil que a gente tome os devidos cuidados. Não adianta você liberar só o supermercado, porque lá também pega vírus. E você liberar as outras coisas para poder trabalhar. Então esses empresários estão corretos. Infelizmente, nós vamos pagar a conta, porque quando o governo paga, não é ele que paga, somos nós, mas esses empresários estão corretos, inclusive, em pressionar para que o Estado de São Paulo tenha um planejamento de retomada. Muito bem, passando agora para o Vitor Oliveira, essa mesma pergunta. Vitor, só trazendo aqui, o finalzinho dela foi meio longo, se você quiser eu posso repeti-la, mas justamente essa posição que está sendo tomada por alguns empresários, né, de passar todos esses ônus aí das questões trabalhistas para o governo do estado, devido a se colocando então como se eles tivessem sido obrigados a fechar. Isso vamos dizer assim, a seu ver, algo que pode ser justificado? Cabe às empresas mesmo passar isso para o governo, ou cabe também às empresas entenderem toda a situação e honrarem as suas necessidades aí? Como você vê, Vitor? Bom, veja bem, o problema disso tudo, né, que isso vai se arrastar na justiça, e quem vai pagar a conta, de verdade, são os funcionários que foram demitidos e não vão ter pago. Isso é uma grande jogada política, porque isso não se sustenta juridicamente, embora exista essa lei prevista da CLT, mas quando feito o decreto de paralisação do serviço e tudo mais, os governadores já se anteveram essa situação, então isso vai para uma discussão jurídica, mas infelizmente, enquanto isso se discute na justiça, os funcionários que têm direito vão ficar sem receber de uma churrascaria que é R$260 um rodízio. Ela cobra R$260 o rodízio, e aí quando entra em crise, em menos de um mês ela manda todo mundo embora. Então a hora que ela chama todo mundo de colaborador, que a gente tá junto nessa, tá todo mundo no mesmo barco, beleza. A hora que é para estar todo mundo no mesmo barco e segurar as pontas, inclusive com medidas do governo que ela poderia suspender esse contrato, e o governo ia pagar a parte de salário, não, ela prefere fazer a demissão e jogar na conta aí dos governadores, enfim, é uma situação extremamente ridícula, só para a gente
conhecer um pouco de como que é a nossa dita elite brasileira, que quer, na verdade, assaltar os cofres do Estado, porque muitas dessas empresas têm dinheiro do Estado, têm isenções fiscais, recebem empréstimos vantajosos que quase nenhum empresário dos pequenos consegue ter acesso, e quando vem uma crise dessa, ela joga na conta dos trabalhadores, que é quem garante todo esse lucro que elas têm, porque são eles que trabalham. O dono dessa churrascaria, eu duvido que algum dia enfrentou ali o fogo alto da churrasqueira para assar carne. Quem segurou agora está na rua, porque ele não pode reduzir o seu lucro nesse período. É isso que está acontecendo agora. Então é ridícula essa situação, porque o que está causando tudo isso não é o isolamento social, o que está causando isso é o coronavírus. E a única medida nesse momento para o coronavírus é o isolamento social, é que as pessoas que podem fiquem em casa e que só os serviços essenciais funcionem, e quem precisar ir até esses serviços que tome todos os cuidados, utilizando a máscara, se mantendo distante das outras pessoas, para que não pegue esse vírus na rua e leve para dentro da sua casa e acabe aumentando os números. A gente viu aí ontem os dados pela prefeitura. Itapetininga agora tem 71 casos confirmados. Semana passada a gente conversou também na quarta-feira, Guto, e eram 43 casos confirmados, ou seja, a gente praticamente dobrou. No dia 6 de maio a gente tinha 29 casos confirmados. Então, no espaço de uma semana, a gente tem quase o mesmo número de infectados que a gente levou quase 40 dias para ter. Então, o vírus vem se espalhando absurdamente porque as pessoas vêm sistematicamente, aquelas que não estão nos serviços essenciais e que saem muitas vezes para passear, continuam fazendo com que pegue o vírus. E mais, muitas dessas pessoas que estão contraindo o vírus, depois eu falo. Isso, Vitor, nós vamos continuar com você aqui a próxima pergunta, e seria a minha quarta pergunta. Eu vou passar já para a terceira, então, para a gente entrar nesse assunto que é a situação aqui da cidade. Nós temos bastante recados aqui acompanhando com a gente, eu agradeço bastante o Henrique Camargo, a Silvana Furlan, a Cláudia Garcia, o Moacir Antônio, a Adelaide Franco aqui, mandando o seu recado para a gente, mas justamente o recado aqui da Fernanda Salles, ela coloca aqui por quê várias vezes, né? Porque o povo está na rua, porque lojas de sapatos e bugigangas estão abertas. E eu gostaria que você comentasse, Vitor, e depois o PH comentasse também, a situação atual aqui da cidade. Nós estamos no meio de um isolamento proposto pelo governo do estado de São Paulo, estamos cumprindo esse isolamento, mas como você avalia que está sendo o comportamento tanto das pessoas, quanto do comércio em geral, e o próximo passo aqui na cidade, né? Vai ser um passo de maior abertura ou vai ser um passo de isolamento mais ferrenho? Necessita esse passo aí de um controle ainda maior na população nesse momento? Vitor, por favor. O grande problema é que a gente está fazendo uma disputa com um inimigo invisível. E as pessoas ainda não entenderam a gravidade. Vê os grandes números, mas tem uma discussão de narrativa, vê o presidente falando que esses números estão aumentados propositalmente para causar mais crise, enfim, uma séria situação, como se tivesse uma conspiração mundial para derrubar o governo Bolsonaro no Brasil, que vem destruindo a imagem do país mundo afora. O país virou aqueles países exóticos. A gente na campanha falava assim, olha, o Brasil vai virar uma Venezuela. Garanto que agora tem muitas campanhas no resto do mundo que vão dizer, olha, cuidado, senão o país vai virar o Brasil. Até por isso que a CNN esses dias entrevistou o ex-ministro Mandetta, ele falando em inglês, para tentar mostrar, olha o tipo de aliado do Trump, olha só que ridículo que ele é, olha as coisas que ele faz para tentar prejudicar o Trump lá na eleição americana. Então, o Bolsonaro e o nosso país virou piada o resto do mundo. E justo por conta do tipo de política que ele vem levando, e as pessoas estão na rua muito por conta desse discurso. Dado o decreto municipal, as lojas podem funcionar, né, de maneira ou por entrega ou faz o drive-thru, a pessoa para na frente da loja, já escolhe pela internet, pelo WhatsApp, enfim, você entrega a sacola, a pessoa vai para casa dela com o mínimo de contato possível, mas infelizmente tem muita gente na rua ainda e coloca, inclusive os comerciantes, numa situação de constrangimento, porque não foi uma nem duas vezes que as pessoas batem aqui na porta da loja pedindo para entrar, querendo comprar, e quando você fala não, a pessoa não gosta da resposta. Então, eu esperava mais rigidez na fiscalização, porque tanto para a minha saúde quanto para a saúde dos clientes, eu não tivesse que passar por cima de constrangimento, porque se a pessoa está pedindo para entrar na minha loja, ela vai pedir para entrar no concorrente e vai acabar entrando. Naquele dia eu comentei na semana passada da fiscalização, e à tarde eles passaram na loja da minha sogra, foi até engraçado. Eu comentei que estava
a fiscalização estava fazendo vista grossa e eles passaram na boa tarde lá, nunca tinha acontecido. Pode vir que está tudo tranquilo. Então, é muito engraçada a situação. E uma outra situação é que as pessoas estão saindo ainda de máscara, a maioria delas, mas utilizando de forma errada. Inclusive, eu vi um fiscal na prefeitura usando a máscara no queixo. Então, ainda tem muita coisa acontecendo assim que as pessoas não entenderam. Eu duvido. Se nosso país estivesse em guerra, efetivamente, com algum outro país, e esse outro país estivesse nos atacando, as pessoas estariam saindo para comprar roupa na rua. As pessoas iam estar na sua casa esperando que essa guerra passasse ou ajudando no ponto de combate, como estão os profissionais de saúde que estão na linha de frente lá combatendo o coronavírus e se infectando. Muitos deles, com todos os cuidados, usando máscara e tudo mais, acabam contraindo o vírus. Temos muitos profissionais de saúde contraindo o vírus na cidade, porque é muito difícil. Se você tiver contato com alguém que tenha o vírus, é muito difícil você não pegar, porque é invisível, você não sente, você acaba passando a mão no rosto sem querer, põe a mão nas coisas, nos objetos que as outras pessoas pegaram, que muitas vezes está ali o vírus. Tempo, Vitor. Então, é difícil. Muito bem, passando agora para o PH Furlan, né? Vocês dois, como eu já citei aqui antes de começar a pergunta, acho muito interessante perguntar para vocês se estão ali vivendo isso, né? Estão tendo as suas empresas ali no centro de Itapetininga, passando por todas as situações. PH, para você, como você avalia que está o comportamento tanto dos lojistas e dos moradores aqui da cidade? E o próximo passo, como você avalia que a Prefeitura de Itapetininga, ela vai poder lidar com tudo isso? Existe espaço para uma abertura maior? Existe um espaço para um fechamento maior ainda? Ter mesmo que as pessoas fiquem nas casas por outras formas, tudo, como você avalia que vai ser daqui para frente, PH? Vamos lá, então a primeira coisa que eu quero colocar é que a palavra ciência, eu acredito na ciência, mas a ciência ela anda aliada a uma outra palavra que se chama questionamento. Então a gente tem visto que quanto mais isolamento, mais aumentam-se os casos. Eu estou com os números do Maranhão, o Maranhão fez lockdown, aumentou em 65% o número de casos e 65% o número de mortes. Houve um tempo em que a ciência acreditava que a Terra era plana. E hoje em dia a gente acredita que não é mais. A gente sabe que ela é redonda. Então tem que se questionar essa questão do isolamento. Como o Vitor bem colocou a questão da guerra, nossos avós lutaram por nós na guerra. Nesse momento, é obrigação nossa, nós três aqui temos menos de 40 anos, e a taxa de letalidade, para quem não tem nenhuma doença prévia, é claro, ela é de uma pessoa a cada 100 mil habitantes. Então, você que tem menos de 40 anos, você hoje tem o dever de salvar as pessoas que estão na sua casa. Então, essas pessoas poderiam estar saindo para trabalhar, por que eu vou dizer? Se colapsar a economia, vai colapsar o SUS. Em 2 meses, a gente não tem hospital, a gente não tem onde ser atendido, porque as pessoas não vão morrer só de coronavírus. Elas vão morrer de vários tipos de doença, cirurgias eletivas e tantas outras coisas. Porque não vai ter dinheiro. Não basta o governo ir lá, girar a maquininha, rodar, imprimir dinheiro. Isso só vai gerar inflação e vai terminar de quebrar o país. Então, a economia ela precisa continuar girando aos poucos. Eu não quero a 25 de março aberta, mas, como eu já disse, a pessoa pega no supermercado, ela pega na farmácia, ela pega em vários lugares. Então, ela também pode estar pegando em qualquer lugar que ela vá. Ou você fecha tudo, que daí vai causar muito mais problema, como causou no Maranhão, a gente vê os números, ou você pode ver bons exemplos de Minas Gerais e do Paraná. Paraná com o governador Ratinho Júnior, assim, é só elogios que eu tenho que dar, da maneira como ele está conduzindo. O Paraná manteve tudo aberto, está funcionando normal e está conseguindo gerir as duas coisas. E da questão do mortômetro, né, que eu sei que toda a mídia tem colocado e tal, quantas pessoas, casos confirmados. A Fiocruz, que é o nosso principal instituto do país, diz que os casos têm que ser multiplicados por 100, porque a gente não tem como testar toda a população hoje, não tem como pegar 160 mil habitantes e testar todo mundo. Então, isso daí acaba atrapalhando, porque hoje a gente olha aqui 72, 73 casos. A gente já tem hoje em Itapetininga 7.300 casos. Você pode ficar tranquilo que tem, porque a gente não tem como testar. Então, a gente já sabe que o vírus já está espalhado. O que é muito mais fácil? Colocar essas pessoas que têm a imunidade, que não vão morrer de coronavírus, você pode ficar tranquilo. Nós três aqui podemos sair para a rua, tomando os devidos cuidados, álcool gel, máscara, que não vamos morrer disso, e as pessoas que precisam ficarem isoladas. Aí a gente vai conseguir ter o bom senso, ter o equilíbrio entre as duas coisas e vamos conseguir salvar o nosso país. Muito bem, tempo, PH. E nós temos aqui, até para fazer esse contraponto também, aqui nos comentários, né? Vou pegar 2 aqui, um para que
que concorda cada um dos lados aqui, né? A Silvana coloca aqui, porque precisamos trabalhar, sem trabalho não existe renda e o dinheiro não cai do céu para todos, também trazendo mais uma opinião aqui. E o Lucas Formage coloca aqui, em Itapetininga o isolamento não chegou aos 50%, que é o mínimo. Dessa forma, não tem como cogitar a retomada comercial. Economia se reconstrói, óbito não tem como reverter, perdão, aqui. E partindo para a nossa última pergunta aqui já desse contraponto, né, algo também que foi mudado e que é uma nova notícia agora que nós recebemos aqui, que é a saída, né, da atriz global, né, muito conhecida, né, Regina Duarte, da Secretaria da Cultura, né. Então, nós tivemos essa mudança agora aqui no governo Bolsonaro, e o que eu gostaria de perguntar para vocês é que ela teve uma entrevista muito polêmica há pouco tempo agora na CNN, né, onde ela disse coisas ali que muitas pessoas acreditam erradas ou corretas. De qualquer forma, foi uma entrevista muito polêmica e despertou muito comentário. A seu ver, já agora iniciando então a nossa quarta rodada com o PH Furlan, a seu ver, essa entrevista ela foi um mote ali para essa saída do governo? Isso pode ter despertado dentro do governo algum incômodo com ela, ou foi algum outro motivo? Como você vê isso, PH? Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, não deu tempo de falar aquela hora só para complementar, mas eu quero parabenizar o Itapetiningano. Nos primeiros 15 dias, o isolamento foi cumprido de maneira correta. A ideia do isolamento sempre foi o quê? Fazer hospitais de campanha e preparar o Sistema Único de Saúde. Porque se for esperar curva, esse tipo de negócio, o ideal para que as pessoas não se contaminassem são 2 anos e 8 meses de isolamento. Não tem como ficar 2 anos e 8 meses em isolamento. Uma vacina, seria ideal uma vacina, se ela fosse feita hoje, ela demoraria para ser feita em escala 6 meses. Então, também não dá para ficar mais 6 meses. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus com a maneira normal. Sobre Regina Duarte e Cultura, era um ministério, deixou de existir, virou secretaria. Não devia existir Secretaria da Cultura. Cultura ficar nas mãos do governo, e o governo decidiu que é cultura, que daí vem o Bolsonaro e acredita que a cultura é de direita e tem que fazer de tal maneira. Amanhã vem, volta a Dilma, alguma coisa, acredita que a cultura tem que ser da esquerda. Então, a cultura tem que ser algo livre, onde as pessoas consigam, pela livre iniciativa, ir lá e promover aquilo que querem. Por exemplo, se eu tenho um show de música ou de stand-up e eu quero fazer ele lá, eu vou lá, vou alugar meu teatro, vou arrumar um patrocinador e vou fazer. E se as pessoas gostarem, elas vão, se elas não gostarem, elas não vão. Claro que com as classificações necessárias, né, de livre para todos os públicos, ou criança não pode entrar, mas é horrível a cultura ficar nas mãos do governo. Eu acho que a coisa que tem que ser mais livre no Brasil é a cultura, para que cada um possa divulgar o seu ponto de vista, possa colocar aquilo que é, porque imagina só que você entra lá e você entra um governador, um presidente, que é do Rio Grande do Sul, e ele quer pegar a cultura sulista e injetar no Brasil inteiro, não dá. O nordestino tem uma outra cultura, uma cultura diferente, no norte é outra, aqui em São Paulo, que misturou bastante gente, é outra cultura, ou seja, você deixar isso nas mãos do governo é complicado, porque sempre vai ter ideologia. E a Regina acabou se expressando mal, acabou defendendo ditadura, acabou cometendo vários equívocos ali, porque é uma pessoa que não está acostumada com política, e isso daí é difícil, eu sei porque o Vitor também vai dizer isso daí, 2 meses que eu passei na Câmara, 2, 3 meses, a gente do lado de dentro é muito complicado, e para quem não está acostumado com política, você apanha de imprensa, apanha da população, então eu acredito que o mais certo que ela fez foi realmente abandonar, e o ideal seria que fosse extinta a Secretaria da Cultura. Mas enquanto não é, coloque alguém de uma ala mais política, alguém que consiga fazer essa negociação, e sempre eu acredito que a cultura, enquanto ela existir ainda, essa secretaria, ela tem que incentivar as pessoas pequenas, né? Não dá para ter Secretaria da Cultura e ela pagar um show da Anitta, de 2,5 milhões, como fez o Dória aqui em São Paulo. Muito bem, passando agora para o Vitor Oliveira. Vitor, como você avalia, então, essa mudança agora na Secretaria da Cultura? Você acredita que foi devido às declarações ou foi devido à, sei lá, pressão da própria classe artística, que muitas pessoas falaram contrárias a ela, né, nesse momento, tudo? O que você acredita que pesou mais aí nessa decisão, ou se foi uma própria decisão do governo mesmo de tirar a Regina Duarte da Secretaria de Cultura? O que pesou mais é que a Regina foi colocada lá dentro de um picadeiro, né, do pulo do palhaço, que ela falou.
Porque, enfim, o projeto bolsonarista ou olavista para a cultura é que a cultura sirva para a batalha cultural aí, para que eles vençam os esquerdistas, enfim, aquela palhaçada toda lá do Olavo do Carvalho, lá que tem que ser muito maluco para acreditar nele. E ele induz muito essas questões no governo, inclusive ele acredita que a Terra é plana, como o PH falou mais cedo aí. Os cientistas já descobriram que ela é redonda, ele continua acreditando que ela é plana. Então, e ele ficou lá naquela batalha, lá ela acabou, no começo, exonerando umas pessoas, deu aquela entrevista no Fantástico, lá, dizendo que ela estava dentro de uma batalha interna lá e tal, e depois essa entrevista na CNN foi terrível, assim, acho que desmoronou a imagem da Regina aí para o resto do Brasil, para quem, enfim, tem algum pouquinho de coerência e de senso. Aquilo lá foi terrível, as falas dela, tentar diminuir o que foi a tortura, o que foi a ditadura militar, enfim, até acho que isso aí ela até ganhou alguns pontos com o presidente, mas isso não serviu para sustentar ela no cargo. Agora ela ganhou um cargo lá numa pinacoteca em São Paulo, vai garantir um bom salário, vai trabalhar do lado da casa dela. Isso está no vídeo da live que ela fez agora com o presidente Bolsonaro. Enfim, o Bolsonaro não tem projeto, não é só para cultura, ele não tem projeto para nada. Então, por isso que troca toda hora de ministro, por isso que não tem sustentação no cargo, porque não tem projeto. Até hoje, qual foi o grande projeto apresentado de país, projeto de desenvolvimento, projeto para a saúde, projeto para a educação? Não tem projeto. O que tem é ficar toda hora apontando o dedo para as coisas do passado, mas ele que está lá, ele que é a situação agora, não aponta nada para o futuro. Então a gente fica aqui debatendo, e a gente tem as vidas muito próximas, muito parecidas, e a gente discorda, e é ótimo que discorde, que discuta, mas na verdade não tem projeto para a gente debater. Então a gente está falando, as pessoas vão morrer de fome porque se continuar parado, mas o que o Bolsonaro tinha apresentado antes para combater a fome no país? Já existia fome antes do coronavírus. A fome não chegou junto com o coronavírus, ela já estava aqui antes. O coronavírus já pegou um país destruído. E ele está só destruindo mais, ele está avançando na destruição. Então, a falta de projeto, a falta de apontamento, mesmo que eu pudesse discordar desse projeto, mas não tem esse projeto nem para eu discordar. O que eu discordo são das ações do presidente, porque não tem projeto para discordar. O único projeto, assim, efetivamente colocado foi a questão da reforma da Previdência, e, enfim, e que até o PT apresentaria aquele projeto lá, porque faz parte já da lógica já. Então, assim, não tem projeto de país, é lastimável, assim, o que a gente tem vivido no país nesse momento de coronavírus e de presidente Bolsonaro. Então, eu agradeço bastante, Vitor, agradeço bastante também, PH. Convido vocês a assistirem, a acompanharem com a gente. Amanhã no Telescópio nós vamos receber a prefeita Simone Marqueta aqui com a gente para mandar aí suas perguntas e tudo, também através das nossas redes sociais aqui. Obrigado pela parceria mesmo de estar junto com a gente. Então, Vitor, grande abraço, muito obrigado. PH, abração, valeu aí pela participação aqui no Contraponto. E esse foi o Contraponto, o programa aqui desse quadro dentro do Telescópio. Sempre que a TVI ela recomenda e ela também sempre traz para vocês aqui mesmo seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, o isolamento, a utilização das máscaras conforme os decretos municipais e estaduais, ou seja, tudo aquilo que é nos colocado aí pelos órgãos de saúde. E também trago para você aqui então esse convite, né? Amanhã nós teremos então a prefeita Simone Marqueta junto com a gente aqui para falar a respeito de Itapetininga, esse combate à pandemia, aquilo que você gostaria de saber itapetiningano. E eu gostaria de o pessoal colocasse na tela aqui pra gente o aplicativo aqui para o pessoal poder baixar. Eu vou pedir aqui para colocar na tela para que você possa ter no seu celular, porque você pode mandar áudios aqui pra gente. Eu não conversei com o pessoal da produção, mas eu acredito que já dá para falar para você, itapetiningano, que está acompanhando hoje. Se você tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma pergunta aqui para a prefeita Simone Marqueta, se quiser mandar pra gente através do aplicativo, você tem lá o nosso contato de WhatsApp, pode mandar através do escrito ou através de áudio também, que nós vamos selecionar algumas aqui para fazer amanhã, então, a prefeita Simone Marqueta através aqui do nosso programa. Então não deixe de participar, não deixe de assistir